da Caracol TV. Estamos aqui de novo, no Seguidos Passos do Rei, com Ativos do Além. Deixei pro Giacomo, porque o Giacomo tem a voz muito parecida com o nosso querido, imortalizado Vincent Price. Pra quem não conhece, Vincent Price é o cara do Thriller. Falls across the land. The midnight hour is close at hand. Gente, aqui estamos ativos do além de novo, gente. Estamos com a nossa nacionalíssima, maravilhosa, fantástica. Eu tive até um aparelhinho de som dela, né? Imagina, isso aí, então, voltando à década de 80 aí, eu olhava o símbolo dela, era ostentação total. Era igual o JBL hoje, estamos falando de Gradiente. Verdade. Vamos tirar das catacumbas Gradiente. Tinham sons, né, antigamente som era uma coisa muito cara, né, Will? Verdade. Era coisa para rico mesmo. O primeiro toca-disco de vinil que eu vi na minha vida era um Sonata. Puxa vida, isso é pré-histórico, hein, velho? Anos 60, vovô tinha. Vovô gostava de ouvir as musiquinhas do Elvis Presley, do Chuck Berry, lá no tempo da pré-história mesmo. Anos 60, 70. Eu lembro que eu ia visitar um amigo do meu avô, quando eu era criança, e ele tinha... eu tô falando o quê? Início da década de 80. Naquela época, o cara tinha um home theater, você acredita nisso? Ele trazia uns negócios muito... Ele era um fazendeiro riquíssimo, ele trazia muitas coisas dos Estados Unidos, e ele tinha um equipamento da Gradiente que era disponibilizado só para boates. O cara mandou a fábrica fazer, porque naquela época importar era impossível, né? Então ele pegou, ele foi numa casa dançante, viu o equipamento, ligou para a Gradiente, falou que não, casa dançante não, minto. Ele tinha uma loja de casa dançante. Você lembra da Hi-Fi? Aquela loja de disco famosa? A Hi-Fi tinha uns equipamentos de som monstros. E aí ele foi para São Paulo, viu o equipamento da Hi-Fi, ligou na Gradiente, pediu um igual. Cara, eu criança, ficava olhando aqueles numerozinhos e falava, nossa, aqueles... Você tá protegendo o fazendeiro, né? Casa dançante. Casa dançante. Eu tenho uma casa dançante aqui na esquina de casa. Uma casa dançante. Para tocar musiquinha cobra uma riqueza, né? Mas tudo bem. Voltando a Gradiente, né, cara? Realmente foi eu lembro, sabe do que eu lembro, Giacomo? É muito interessante. Eu morei na rua Oswaldo Barreto, aqui em Atibaia, no Alvinópolis, e na rua eu fui meu pai foi a primeira pessoa a ter um videocassete, cara. Já tá nos anos 80, entendeu? Aí a gente pegar aquelas fitas copiadas lá, aquelas coisas, né, pirata aí, não sei o quê. Aí assistia Sexta-feira 13, aquele Freddy Krueger. Você lembra que ano que era? Acho que 84, eu tinha 8, 9 anos aí, 83, entendeu? Então foi primeiro mesmo. Nessa época, um videocassete custava $2.000. E se não me engano, a minha memória, o primeiro videocassete que nós tivemos foi um Sharp, tá? Que tá a Sharp, que é um ativo que está listado na Bolsa Norte-Americana, né? Não, e foi legal que você falou, que eu ia comentar, eu não tinha ideia de data, agora que você falou, eu lembrei. Esse amigo do meu avô, ele foi o primeiro videocassete da cidade. Foi 81. Não, então. Ele tinha se eu não me engano, era JBS. JBS. Não é JBS. JHS, acho que é JHS, acho. É o JHS, acho que é isso. É, isso mesmo. Eles tinham mesmo. E ele pagou $3.000, né, na época, ele comentou com meu avô. Imagina quantos boizinhos que era naquela época, hein? Aí juntava toda a criançada da rua, nós ia assistir A Morte Pé de Carona. É um filme fantástico, cara. Suspense. Caraca. Verdade. Não, essa época tinha vários. Lembra do Piranhas Assassinas? Não, Piranha, você tinha aquele... Hoje eu dou risada, o filme é muito mal feito, né, cara? É a mesma coisa que assistir o Spectroman, Ultraman, aqueles bichinhos, a espadinha fazia assim, você via a sombra. A gente era criança, né? Não entendia nada. A gente ficava até com medo do negócio. Bom, no caso da Gradiente, ela já de cara é de um risco absurdo, porque ela está em recuperação judicial. E eu lembro de uma história relativamente recente,
que ela tinha o direito de uso da marca iPhone no Brasil. Lembra daquela história? Lembro. Aí teve uma bombada no papel, aí ela perdeu o processo, um rolo danado, voltou tudo. Então, para os holders de plantão, para aquelas pessoas que gostam de análise fundamentalista, fica fora dessas botarias, dessas histórias. Se você quiser colocar o chapéu de especulador para mexer com esses trem, lembre-se que estamos falando de drogas pesadíssimas, né? Então, eu acho que muitas vezes não pegar assim, fazer um jogo de 7 números na quina, o risco é menor. Nós somos Globusters dos ativos do além, né? Só lixo. Por enquanto só passou lixo. Só lixo. Pois é. Não, também, mas assim, a gente está seguindo muito os comentários, né, nos canais. Então a galera vai pedindo, a gente vai fazendo. Na hora que a gente achar uma coisa. O problema não é que achar uma coisa boa e aí os caras, vamos comprar. Não é isso também, né? Não. E não é. A gente já, no começo do vídeo, já tem uma escrita, exato, mostrando que não é nenhum tipo de recomendação. Isso porque não podemos recomendar. Temos a capacidade, sim, de recomendação, mas não temos certificado suficiente para tal, ok? Então... Ok. Olá, né? Olha o gráfico dela. Olha, a própria Bolsa, ela luta contra, ela proibiu, né, a negociação de penny stocks, porque olha mesmo, uma ação que vale R$2 e pouquinho, qualquer oscilaçãozinha nela já impacta em termos percentuais em forma monstra. Em 12 meses ela dobrou de valor. Passou de 1 para R$2. Para com isso. Lindo, Deus me livre. Deus me livre. Bom, então vamos olhar os dados usando a plataforma Profundamentos. Então, www.profundamentos.com.br. Ô, Vicente Price, ou Giacomo Diniz, por gentileza. Se não me falha a memória, Gradiente é uma empresa de família, né? É isso? É de família. Buscando aí nas catacumbas da minha mente, eu já escutei que no passado já houve muito problema de governança com ela. Essas coisas de governança, não vamos entrar nas particularidades não, mas é uma empresa que, por ser familiar, já sofreu com problemas de governança no passado. Mas o principal problema mesmo dela foi a invasão dos importados, a abertura de mercado. Ela é uma empresa que ela era poderosa quando era impossível importar um negócio. Você tinha que trazer os videocassetes do Paraguai, né? Você lembra disso, né? Era tudo Paraguai. Mercado fechado. Então, é uma empresa que há muito tempo atrás ela sofreu o que a Cielo sofreu. Na hora que o mercado abriu, o mercado mudou, ela era absolutamente ineficiente, e ainda tivemos problemas aí de ordem de governança, endividamento e tal, e aí deu no que deu. Então aqui, ó, mesma coisa do episódio, de alguns episódios que a gente já teve, né? Dá para ver que hoje a empresa é muito menor do que foi no passado em termos de ativo, e no caso aqui, grande parte dos ativos são não circulantes. Então, é uma empresa que está com um cara que não tem muito dinheiro no caixa. E aí, recordando mais uma coisa também, né, que a Profundamentos, ela usa histórico de 2012 para cá, porque foi a partir dessa data, a partir de 2011, aí eu consolidei do 12 para ficar mais fácil, que começou a valer o IFRS no Brasil, né? Então, se a gente pegasse dados anteriores a esse prazo, como outras plataformas pegam, a gente vai olhar para essas barras e não necessariamente nós estamos enxergando a mesma coisa. E aqui tá tudo. A gente sabe que de 2011 para cá tá tudo falando a mesma língua. Então o circulante, se a gente olhar bem aqui, né, nós estamos falando de tributos a recuperar, contas a receber e caixa equivalente de caixa. Então, assim, não tem muito o que diagnosticar aqui, é volátil. O não circulante apresenta, aqui deve ter tido alguma venda de ativo, né? Lembra que eu comentei? Uma venda robusta de ativo, ou na tentativa de resgatar a companhia, eu acredito. Os passivos, eles têm que seguir a mesma linha, mas
Quando a gente já olha aqui embaixo, lembrando que a plataforma ela trabalha com o não circulante, com o circulante e com o patrimônio líquido negativo. Então, ela já tem o patrimônio negativo há mais tempo do que a própria base histórica da plataforma. O que isso diz para nós? Que esta empresa, ela não é por conta disso que ela vive em recuperação judicial. Agora, quem que vai querer aportar grana no negócio? A própria marca já perdeu relevância ao longo dos anos. É só para pessoas como o Will, que são saudosistas, que Gradiente é lembrada. Você perguntar para minha filha de 18 anos o que é Gradiente... Nossa senhora, coitada, viu? E olha, a Gradiente é um caso, né, na minha humilde opinião, de um ativo que, quando abriu o mercado, realmente ela não estava preparada para a vinda dos outros players do mesmo setor, né? Realmente ela foi engolida pelo mercado, né? Mas e se a gente dissesse que ela só cresceu por oportunismo, se a gente colocasse de uma outra forma, que eventualmente aí os controladores nunca quiseram que ela fosse competitiva. Na hora que abriu o mercado lá da época do Collor de Mello em diante, eles foram só chutando a bolinha para frente. Porque é uma SA de capital aberto, se a empresa falir, em tese não contamina o patrimônio dos controladores, né? Tem essa também. A questão as empresas que são ditas as empresas familiares tem que tomar muito cuidado com essa... Se no começo houve um trabalho ético e no meio do caminho aí você tem filhos, netos e outros, né, que acabam passando pelo ativo, se tem um problema muito sério. E esse problema acho que é o maior. Quando você tem uma empresa de capital aberto, realmente, se você falir, não tem nada de problema no caso do patrimônio dos controladores, né, no caso. Essa é a natureza da característica da SA. Se uma empresa quebra, né, na sala de aula, agora eu não posso falar mais isso não, mas sala de aula eu usava o seguinte exemplo: se a Oi quebrasse, você não ia receber um boleto para pagar a dívida dela. O seu prejuízo estaria limitado ao valor que você aportou no patrimônio líquido da companhia. E aí eu comentei, se eu não me engano, foi no Ativos do Além da... O primeiro foi Bombril? Bombril. No da Bombril, que muitas empresas que têm patrimônio líquido negativo, elas só estão de pé porque os próprios bancos mantêm uma oxigenação mínima nela para ter esperança de receber alguma coisa no futuro, né? Fica para o investidor que está vendo esse vídeo. Se você olha uma empresa familiar, primeira coisa, olha se está em algum nível de governança corporativa da Bolsa. Se não tiver, olha se a empresa tem, na ordinária pelo menos, aquela cláusula de tag along. Se por um acaso o controlador vende as suas ações, você pega carona no mesmo preço. Se ela não está no novo mercado e se ela não tem cláusula de tag along, você corre um alto risco de governança corporativa. Queria passar essa dica também. Seguindo a nossa missão, o passivo circulante crescente, então ela olha obrigações fiscais, então ela não está com um cara que ela não pagou muito imposto? O que você falou no começo, essa empresa, como o protecionismo no Brasil começou a diminuir, né? Aquela burocracia de entrar no país uma empresa de fora era cada vez maior, e isso foi achatado no período Collor de Mello. A única coisa que o Collor de Mello fez de bom realmente foi abrir o mercado, né? Tanto para os carros como para todos os componentes. Ele fez duas coisas boas. Uma foi mal intencionada, mas foi boa. Lembra? A intenção foi preparar para o confisco do dinheiro do povo. Mas no longo prazo ele fez uma coisa boa para o mercado de capitais. Ele é que acabou com aquelas cautelas, Will. Lembra das cautelas? Lembro, é verdade. Ele escriturou o mercado de capitais. Isso foi positivo. Não, e tem outra coisa, né? Que a gente deve lembrar, você que é investidor do mercado de capitais. Me passou agora na cabeça, quando a gente fala de Collor de Mello, porque foi a passagem do bastão. Quando você olha os números da Gradiente, são muito... Quando você pega o período do Collor de Mello para cá, você vê que realmente mudou-se muito, porque os players vieram para o país.
E tem outra coisa, você que teve no tempo da Zélia lá, que matou um monte de gente, confisco, caramba, quatro, a única pessoa que esteve protegida todo o tempo era todo mundo que tinha carteira de ações. Não foi mexido em patrimônio de carteira de ações, porque não tem como mexer, entendeu? Então, é uma coisa que pode ser que nos dias de hoje não aconteça nunca mais, esse confisco de poupança, essa situação. Mas, naquele período, só os investidores de bolsa de valores estavam protegidos, pois o seu dinheiro estava alocado em ativos, como sócios dos ativos subsequentes. Estou certo ou estou errado? Giacomo Diniz, Vicente Price, da nossa Ativos do Além. Então, a sua colocação está perfeita, mas só um detalhe: se você enxuga a liquidez da economia, que nem aquela moça lá que agora, ela fez um monte de caca, agora mora nos Estados Unidos, feliz, alegre e contente, né, Zélia Cardoso. Porque a turma queria matar ela, a ex-mulher do Chariz. Ela que queimou o filme que queimou bastante o filme da minha faculdade, porque ela se formou lá na FEA USP, e dá esse péssimo exemplo de raciocínio econômico para a nossa história. Mas, Will, na hora que a liquidez enxuga, a Bolsa caiu, se eu não me engano, mais de 70% naquela época. Porque você não tem... Quem é que vai comprar as ações para você vender? Verdade, não tem liquidez. Não tem liquidez. Então, hoje, eventualmente, os estrangeiros poderiam comprar a preço de banana, mas naquela época o Brasil era drogas pesadíssimas. Era o que a Argentina é hoje. Então, o investidor acabou sendo penalizado. Isso eu lembro por história do pensamento econômico e por história da economia brasileira e também por relatos de pessoas que quebraram nessa fase, que trabalharam comigo na corretora. A escassez de liquidez fez que a Bolsa implodisse. E ela ficou Então, para a Bolsa foi um péssimo período. Mas isso não tira o que você falou, Will, que realmente não tinha como confiscar as ações, mas você não tinha liquidez para vendê-las por qualquer preço. Por isso que eu digo para vocês que a turma fala do seu Luiz. O seu Luiz é uma lenda que nunca mais teremos. E eu tenho uma visão com relação ao mercado daqui para frente. O mercado ele vem se tornando, não consegue se tornar perfeito, mas não haverá esses double ganhos, esses double lucros, essas coisas de patrimônio rodar 2, 3, 4 vezes. Eu acho que eu vejo uma dificuldade daqui para frente, e por isso eu e você estamos aqui com os Ativos do Além e com outras, com a análise enxuta, para fazer com que as pessoas realmente estudem, porque vai ficar mais difícil de você escolher ativos no futuro. Você tem a mesma visão que eu, Giacomo Diniz? À medida que, por exemplo, o pós-tração paralela... Eu lembrei de uma coisa interessante aqui, Will. Will, eu queria pegar o resgate, com o que você falou agora, e dar uma sugestão para você, ou para a própria Luíse, para resgatar esse relato do seu Luiz, de como é que foi a vida dele no momento do confisco do Collor. Historicamente, para o Brasil, isso foi muito importante, e eu acho que ter isso documentado aí, né, dado aí o próprio histórico e a própria experiência do seu Luiz, ia ser legal aí para poder educar as gerações futuras. E agora, voltando naquilo que você colocou para mim, sobre o fato vamos imaginar esse gráfico aqui, nós estamos olhando, vamos pegar um gráfico simples, a evolução do ativo. Se você, na época que o seu Luiz começou a investir, vamos pegar ele como exemplo, se ele quisesse ter o comportamento assim dos ativos de uma empresa, ele tinha, provavelmente, lá na Elite, um estoque dos próprios balanços das empresas, em papel, que ele pedia para alguém recortar e pôr numa pastinha. Eu sei porque quando eu limpei o arquivo morto da corretora que eu trabalhei, eu joguei fora essas pastas. Sim. Então as corretoras tinham todos os balanços que eram publicados em jornal, lembra que o Bolsonaro cortou esse negócio agora? Lembro. E aí se eu quisesse, por exemplo, pegar um histórico aí, nós estamos falando de um histórico de quase 7 anos, tá ligado? Ok. Eu teria que pegar todos aqueles balanços, colocar um em cima do outro e pedir para um estagiário escrever e plotar num gráfico de papel milimetrado.
Sim. Olha, ou em outras palavras, para traçar esse gráfico na década de 70, era praticamente pegasse um estagiário muito bom, 3 dias de trabalho. Não, sem dúvida nenhuma. E pode continuar. complementando, então, hoje a informação ela está muito mais acessível. Se a informação está muito mais acessível, a capacidade do mercado em precificar o ativo aumentou bastante. Sem e dúvida. Por conta disso, vai ficar cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Por isso que eu comentei numa das nossas conversas do passado que eu sou sniper. Porque é difícil você ganhar dinheiro em momentos que vai tudo bem. Então eu gosto de ter liquidez para na hora que acontece algum problema grave, para poder comprar os ativos estressados. Porque em momentos normais, está cada vez mais difícil encontrar boas barganhas. Professor, sim. Só a última síntese, para não ficar tão longo o vídeo, eu concordo plenamente e com 100% do que você está dizendo. Nós estamos mais ou menos no começo, entre o começo e o meio de setembro, enquanto nós estamos gravando esse vídeo. O que me chama a atenção é todos os players, tanto de fora como os de dentro do Brasil e as grandes instituições bancárias estarem muito líquidas. Isso sinaliza, de uma certa maneira, um momento de mudança, diria, uma mudança muito importante no mercado de capitais. Você vê com a mesma clareza que eu vejo, ou você acha que não? Excesso de liquidez no mercado equivale a medo. Medo está relacionado à incerteza. Sim. Nós estamos num momento que, por mais que os ativos eles estejam mais fáceis de ser analisados por conta da disponibilidade de dados, nós temos uma incerteza macroeconômica muito maior de como o mundo vai se comportar no futuro, também devido a essa série de choques tecnológicos. Isso inclusive, essa sua observação tem a ver com o que eu disse. Por mais que, em momentos de calmaria, seja difícil encontrar barganhas, momentos de estresse estão sendo cada vez mais frequentes, dados as incertezas relacionadas à tecnologia, relacionadas a aberturas e fechamentos de comércio, as taxas de juros praticadas pelas economias desenvolvidas. É tudo muito novo. E, na prática, os atuais analistas não estão sabendo lidar muito com esse quadro de juros baixíssimo no mundo, ao mesmo tempo excesso de liquidez. Isso é um cenário meio esquisito, né? Eu acho estranho, sabe por quê? Porque, professor, você é um professor. E as pessoas, o que eu vejo com meus mais de 17 anos aí de mercado, eu vejo o seguinte: tem analista, não é analista, eu não vejo como analista, falar que o preço não importa, compre sem parar. E de vez de você ensinar para as pessoas precificar o ativo e saber realmente o porquê daquela volatilidade, se ele está comprando um ativo saudável ou não. Então, a preguiça faz com que as pessoas fabriquem uma fábrica de zumbis, onde o preço não importa e as pessoas, no longo prazo, vão acabar perdendo dinheiro e não tendo uma performance tão esperada, né, em suas carteiras. Você concorda comigo, Giacomo? Essa é a última. Não, Will, eu digo mais. Na próxima crise sistêmica, que pode estar ali na esquina, devido ao superaquecimento da economia americana, esses caras vão sumir. Aí você vai procurar no LinkedIn deles, estão fazendo outras coisas da vida. Então isso tem uma falta de, eu acredito ainda numa falta de integridade, sabe? Uma falta de responsabilidade com a própria carreira, né? É muito ruim mesmo. Você junta a ganância com o caráter. Aí ferrou, né? Aí ferrou, cara. Aí eu acho que... E hoje a gente já não... O cenário na educação financeira não está em céu de brigadeiro mais, né? Uhum. E a gente sabe muito bem. Então nós temos aqui, que os ativos do além, voltando aí para os números, uma responsabilidade com você, investidor, com o seu dinheiro. A gente não vê você como um número, a gente vê você como um investidor buy hold, um investidor que vai construir uma renda passiva para você viver bem, com mais
Né, professor? Nós estamos aqui Não, nesse intuito. no meu caso, eu estou cada dia mesmo validando o meu compromisso com a educação, que já tem mais de 15 anos de vida, né? Mais de 15 anos. Uma coisa assim que eu estava conversando com outro educador financeiro da Raiz, né? Ele falou para mim uma palavra muito forte. Falou assim, Giacomo, nós estamos sendo, na internet, diluídos pelos picaretas. É uma verdade, é uma pena isso. E de players, de educadores financeiros importantíssimos, tá? Isso vem da boca de gente com mais de 20 anos de experiência. Eu ouvi esse relato, né? Eu ouvi esse relato do Arthur também. Arthur Vieira de Moraes me falou isso claramente também. Todos nós pensamos da mesma maneira. Eduardo Becker. Se você tem o nome, eu vou dar também. Quem me falou foi o André Massaro. O Massaro, o Massaro tem. Eu encontrei o Massaro no evento. Eu tenho uma, assim. Eu agradeci muito a ele, nunca havia o conhecido pessoalmente. E falei o quanto ele foi importante com as suas literaturas ali no ano de 2012, 13, onde ele começou ali a sua vida como educador financeiro. Eu sempre fui um cara muito... Eu sou um cara que eu busco ver a intuição e ver as pessoas. E eu vi nele, realmente, eu conheci ele pessoalmente e vi, assim, a responsabilidade de vocês como educadores, primeiramente, traçando realmente o verídico do nosso cenário de educação financeira, as pessoas pensando em outras pessoas, não como investidores, e sim como números, né? Infelizmente. Para quem está ansioso para ver os números, a gente está batendo um papo sincero aqui, porque eu e o Will, quando a gente junta, sempre vai ser assim, é o nosso perfil, a gente gosta de, sempre que a inspiração chega, né, Will? Claro. A gente avança, e nesse caso é uma empresa realmente que os números não tem nada a ver. Eu vou passar aqui rapidamente, ó. Endividamento bruto da empresa, explosivo, caixa, uma empresa que não tem nem 1 milhão de caixa, patrimônio negativo, tirando essa história aqui, que é essa esquisitice aqui, patrimônio negativo. Se a gente olhar para os resultados dela, peraí. Tá crescendo. Receita cadente desde sempre. Senhora, eu vou ser sincero, eu nem sei o que ela vende hoje, eu precisaria olhar. Eu também, eu até, como não deu tempo, os ativos do Além vêm dos nossos queridos inscritos, tanto no canal do Giacomo como no meu canal. A gente, às vezes, eu fiquei fascinado pela história da Sharp, né, falando uma coisa em off aqui, o Giacomo, mas a gente viu que ela é listada na Bolsa Norte-Americana, então a gente não ia ter condições de fazer os ativos da Além com ela, que a gente pega ativos que são da B3. Mas o caso da Gradiente, eu também não vi o que ela faz hoje, cara. Porque eu acho que o último... Acho que ela vende um celularzinho, uma coisinha assim. Mas, EBITDA zerado, resultado financeiro até que deu uma melhorada, isso aqui é um ponto positivo, ela deve ter feito alguma, já deve ser um reflexo da reestruturação da RJ dela. Lucro e prejuízo também, mais prejuízo do que lucro, bem mais prejuízo do que lucro, e nós temos aqui, ela não investe, certo? Tem uma geração de caixa pífia, e alguém tem que pôr dinheiro na brincadeira, e também aqui ela usa esse dinheiro que ela gera de caixa para pagar os credores. Concluindo a nossa missão aqui dos números da Gradiente, não tenho mais muito o que falar, uma empresa RJ, uma empresa sem EBITDA, uma empresa com endividamento explosivo, patrimônio líquido negativo. Will, joga ela no calabouço para nós. Ela vai se juntar a Domo, a Bombril e a Estrela. Adiós, Gradiente. Adiós. E assim terminamos mais um Ativos do Além, que foi um pouquinho além, né, da conta. Bem além da conta. Por favor,
Vicente Price, termine nosso expediente com suas últimas palavras. Lembrando a todos que todos esses numerinhos que vocês veem é de criação de Giacomo Diniz com www.profundamentos.com.br. Legal, então, gente, isso, a Gradiente é um excelente exemplo de um ativo que, olhando para a parte financeira dela, está destruída, né? A gente falou bastante, deu abertura para a gente contar um monte de história aí. Peço aí também desculpa para vocês, a gente foi muito além, mas a ideia aqui é entregar um conteúdo verdadeiro, sincero, de quem realmente tem experiência para poder ser transparente e verdadeiro com você, investidor, acreditando sinceramente no seu sucesso, no seu futuro, usando conhecimento, disciplina e vontade de prosperar. Ativos do além. Tchau, Vicente Price. Até a próxima. Até a próxima.